Olá, Brasil! Olha que momento de emoção, hein? Tenho que falar de verdade que ele é meu amigo, meu parceiro, meu companheiro aqui de jornada de caminhada, compadre. Sabe por quê? Eu tô falando nada mais, nada menos que um dos maiores bruxos do mundo, viu? No Brasil é respeitadíssimo, escritor, autor, tem 16 livros, tá com... Ele é aquele do bruxo solitário, é ele, maravilhoso. E uma caminhada linda, gente, extremamente importante. Ele é o criador da Mystic Fair. Ele deu vida a essa feira, que hoje é a maior feira esotérica do mundo. Claudinei Prieto. Prazer estar aqui com você. Camila. E eu acabo de conhecê-lo pessoalmente, mas já tive essa honra durante a semana e ganhei um dos meus melhores presentes de aniversário, que foi esse espaço maravilhoso que ele fez com tanto amor, Aniversário ontem. com tanto carinho, que quando eu vi ontem, que foi o dia do meu aniversário, foi uma emoção, gente, que foi a maior do meu dia, sem dúvida. Então, assim, é alguém que eu já amo de paixão e tenho realmente uma gratidão muito grande. Seja muito bem-vindo na sua feira. Obrigado. E olha, eu já te sigo nas redes sociais. Tô aprendendo tudo, viu, gente? Sobre redes sociais, o que fazer, como fazer a coisa, porque é muito difícil. Tá não é? vendo? E eu vou aprender tudo de ser uma bruxa, que vocês vão ver só. Ela tá tão empolgada. Nós entrevistamos uma bruxa aqui. Aí ela empolgou a bruxa, identificou uma bruxa nela, a bruxa que habita na minha alma, saúde a sua bruxa. Pronto, acabou. Camila já é outra. Bruxíssima. Pronto, já. Claudinei vai ser a pessoa mais entendida de redes sociais de 2023. E essa é uma previsão da bruxa Camila. Muito bem, isso mesmo. Você sabe, Camila, que assim, eu adoro redes sociais. Eu tô na internet, desde que a internet chegou no Brasil. O primeiro provedor foi a Mandic, olha só. Muito tempo, 96. E aí passei por vários, né, provedores, aquela coisa, tinha o AOL, SBT Online, aí fazia parte dos canais do MIC, IRC, ICQ. Peguei tudo isso. Peguei as 4 versões das listas de discussão, OneList que virou E-Groups, que virou Yahoo Groups, peguei tudo isso. Aí depois, quando chegou o Orkut, a gente já ficando mais velho, né? Aí, tipo, vai perdendo um pouco a tarimba da coisa. E agora, então, com Instagram, Facebook, cada dia é uma coisa, né? Não, mas com esse histórico todo, ele deve ter um YouTube monetizável, rendendo Acabei de receber uma graninha no YouTube. Mas eu vou falar uma coisa pra você, Camila. Ele é dono também, além de tudo isso que eu falei, do primeiro museu de bruxaria do Brasil. Ele tem um museu da bruxaria. Quanta sabedoria unida, né? Em obras. Isso é coisa. E você sabe uma coisa fantástica que o Claudinei fez, que agora ele já vai dar entrevista pra gente? Aqui na Mystic Fair, porque dá tempo, tá? Todo mundo tem que conhecer, todo ano tem a Mystic Fair. Ele faz o transporte gratuito. O transporte é gratuito para as pessoas poderem ter acesso, virem. Então isso é fantástico. E também ajudar, né? É, pra ajudar. Planeta, na poluição. Porque imagina, a quantidade de gente que vem pra cá, se todo mundo viesse de carro, né? E a gente tem uma preocupação ambiental muito grande e importante, pensar nos impactos que eventos como esse acabam gerando no mundo, né? Quando nós fizemos a segunda Mystic Fair, a Mystic Fair foi a primeira feira a pagar o carbono utilizado com um plantio de árvores. Quantas coisas que quantas feiras não pensam Em 2012 a gente pagou isso plantando árvores. Então a gente tem essa preocupação em fazer, óbvio, né, um evento consciente, um evento sempre conectado com o que está acontecendo no mundo, mas acima de tudo, um evento que cause o menor impacto possível sobre o ambiente, sobre a natureza, sobre esse planeta que é a nossa mãe, né? A gente se preocupa muito com isso. Essa é a essência do bruxo, né? E o maior impacto possível nas pessoas, porque a gente vê pelo sucesso desse evento. E como que isso tudo começou? Nossa, gente. A primeira Mystic Fair foi em 2010. A gente começou lá na Unixul, na faculdade. E eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, viu, Camila? Porque assim, eu recebi um convite para ir para uma feira em Barcelona chamada Magic International, que é uma feira mais ou menos parecida com essa. E aí quando eu cheguei lá, eu vi alguma coisa mais ou menos parecida com isso, eu falei assim, que bacana, que legal se tivesse isso no Brasil, né? E eu estava pensando, nossa, se ninguém fez é porque não dá certo, se ninguém fez é porque não é rentável, se ninguém fez é porque, enfim, não tem mercado para isso, né? Já, né? As pessoas, tem empresas que fazem, né, estudos caríssimos para entender o que o mercado demanda, o que não demanda. Eu falei, se não tem nada esotérico é porque
não funciona. E aí voltei para o Brasil e isso ficou martelando na minha cabeça. Eu sempre pensei que algum dia um empresário ia criar uma feira esotérica. E que eu, como autor, ia lá, ia palestrar, que já seria maravilhoso, né? E que legal, que bacana. Passaram-se quase 4 anos depois que eu fui para essa feira. Ninguém fez uma feira esotérica nesse meio tempo. E aí, um dia passando, que eu moro aqui perto, moro na Vila Mascote, passando aqui na frente, ainda era Expo Imigrantes, tava assim, Feira da Sucata. Falei, gente, tem feira até de lixo, ninguém vai fazer uma feira esotérica. Não é possível. Falei, não, eu vou descobrir isso daí e eu vou fazer. E, na época, tipo, a única coisa que eu tinha era o meu nome enquanto escritor, autor, uma referência dentro desse universo da espiritualidade, mas não tinha conhecimento algum empresarial sobre como que é fazer, gerir uma feira, uma empresa, porque a feira, na realidade, eu falo que é que nem desfile de escola de samba. Isso daqui é o dia do desfile, tem 1 ano de trabalho para chegar nisso daqui, né? E aí fui fazer curso do Sebrae, que inclusive o Sebrae está aqui com a gente esse ano. Baixei apostilas, comprei livros para ler e tal, falei, ok, acho que dá para eu me arriscar. E aí olha a minha inocência, né? Falei, acho que com o meu nome, como autor, com os amigos que eu tenho, umas pessoas que são referência, a gente vai conseguir colocar umas 1000 pessoas lá na faculdade. Tá bom, né? 1000 pessoas é bastante gente. É um número. Né? Menina, quando nós abrimos as portas da faculdade, nos 2 dias, na primeira edição, nós recebemos mais de 10.000 pessoas. Ai, que incrível. O evento não tinha qualquer estrutura para nada. Para receber as pessoas, para as palestras, para comida, para estacionamento. Foi uma loucura. Nossa. A sorte aqui do lado tinha o shopping Anália Franco ali do lado, que as pessoas acabavam estacionando os carros ali, indo comer ali, voltando para a feira, que deu um suporte para a gente. Né? Mas foram 10.000 pessoas. E aí eu tinha um medo até então de fazer uma feira como essa. Eu falei assim, se daqui não der certo, eu vou ter que ir embora desse país, porque tipo, acabou, né? É um risco. É um risco. Eu falava, gente, o mercado esotérico faliu, acabou lá em meados de 2005, 2003, de 2003 a 2005, né? Grandes empresas faliram. A Heloísa Galves, dona da Rede Além da Lenda, muito minha amiga, tinha 50 franquias espalhadas pelo Brasil, faliu, fechou todas as franquias naquela época. Falei, gente, não tem mais mercado esotérico. E aí, quando a gente abriu as portas, eu lembro que aquele sentimento veio assim, tem mercado, as pessoas estão aí, elas só estão órfãs. E a Mystic Fair vai se tornar a grande mãe dessas pessoas. E exatamente foi isso que aconteceu, né? Na primeira edição foram 10.000, na segunda 16, na terceira 24 e assim foi aumentando. É a última. Cara, ano passado a quantas gente mil recebeu pessoas 30.000 e alguma coisa. Muita gente. Em 2 dias de evento. Quantas pessoas falaram pra você, não faça que isso vai dar errado? Nossa, mas não foi só na Mystic, foi tudo na minha vida, né? Eu falo que eu me tornei por resistência. Porque... Isso é uma grande mensagem para as pessoas. Pois é, eu me tornei por resistência. Porque ninguém, minha mãe não queria que eu fosse místico, esotérico, né? Imagina, ela pegou os meus tarôs, jogou tudo no lixo quando eu tinha 10 anos de idade e tal. Ela não queria. E hoje eu entendo, né? Olhando, sendo pai, a gente quer o melhor pro filho da gente. E não existia uma Mystic Fair naquela época. Não existia essa coisa mais profissional, que a pessoa vem e fala, olha que legal, dá para você fazer disso uma profissão, né? Você tem empresas que pessoas vivem disso, né? E a minha mãe era muito resistente, minha mãe. E durante muito tempo eu patinei com muitas coisas, fui trabalhar na Shell do Brasil, e sempre teve aquele chamado espiritual, né? E eu digo que essa vocação sempre me perseguiu como sacerdote. Eu achava que eu ia virar pai de santo, na verdade. Eu e a minha família toda. Você começou no Candomblé, eu comecei né? no Candomblé, Umbanda, depois fui pro Umbanda e Candomblé. Candomblé. E aí achava que eu ia ser pai de santo. Eu também achava, que era só as pessoas. E aí com 16 anos eu conheci a Wicca, e aquilo tomou conta da minha vida, né? O que é Wicca pra você? Wicca pra mim é a minha vida, né? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu respiro faz parte dessa espiritualidade. E quem pra não mim foi um conhece? redespertar, né? Quem não conhece, gente? O que é por favor. Wicca? Uma pequena biografia de entendimento da Uma Wicca, pra quem não sabe direito, não entende. Wicca é um nome alternativo que hoje a gente dá para as práticas da bruxaria moderna da antiga Europa. Então,
é um antigo culto de celebração à natureza, a deusa mãe. A gente acredita que Deus é mulher, Deus não é homem. Então, para nós, a figura criadora do universo é uma figura feminina, não é masculina, né? E a nossa religião, ela busca inspiração para essa espiritualidade nos primeiros povos da humanidade, os povos das cavernas, que faziam lá os caracteres rupestres na parede das cavernas. Que você imagina que a humanidade ainda em processo de desenvolvimento da sua noção de mundo, de lugar no mundo, de tudo, né? Para eles era muito mais lógico acreditar que o mundo tinha sido constituído por uma deusa e não por um deus, porque só as mulheres têm o dom de dar a vida. Homens e mulheres vêm de mulheres, mulheres nascem de mulheres e homens também nascem de mulheres. Homens não nascem de homens e mulheres de mulheres. Então, se existe uma figura que é criadora, essa figura tem que ser uma mulher, não pode ser um homem, né? Então, a Wicca, ela é uma tradição espiritual que se pauta no culto a essa deusa, a deusa mãe, né? Que é uma deidade da própria natureza, que é a própria natureza, né? Quem é a deusa pra gente? A deusa, ela é esse planeta e tudo que se estende através desse planeta. É a Terra, é a Lua. É a Terra, é a Lua, por quê? Porque tudo isso faz parte do que a gente chama de o corpo da deusa. Se você olha na natureza, você vai lá e você corta a grama não volta a crescer? O que a gente tem no nosso corpo que isso acontece? O nosso cabelo. Você corta e ele volta a crescer. Então a gente diz que a vegetação na natureza é o cabelo da deusa. Do nosso corpo sai água doce, sai água salgada. Da nossa boca, água doce. Dos nossos olhos, água salgada. Isso é uma coisa na natureza. Você tem os rios e você tem os mares. Então os mares são os olhos da deusa, né? Os rios são a boca da deusa. Você tem ali na natureza algo que é quase indestrutível como os nossos ossos, que são as pedras, que duram, né? Por uma eternidade. Então as pedras são os ossos da deusa. E a gente faz uma alusão muito poética da natureza, dizendo que as estrelas dos céus é o colar de diamante da deusa, cuja pérola é a lua e o corpo dela envolve todo o universo. Então nós vivemos dentro da deusa, nós estamos dentro desse corpo que é a grande mãe. Então a Wicca é uma religião que visa resgatar esse culto, essa divindade feminina, e com tudo isso também, né, trazer mais consciência ambiental, o nosso papel enquanto seres humanos, nosso impacto na natureza. Os primeiros ambientalistas do mundo eram bruxos, eram praticantes da religião Wicca. O primeiro conceito de entendimento do planeta como um ente, como um ser vivo, surge a partir de um bruxo chamado Oberon Zell, que criou um conceito chamado teagênesis. Aí depois veio o Lovelock com o conceito da teoria de Gaia, né? Mas muito tempo depois, quase 20 ou 30 anos depois. Mas o conceito desse planeta como um ser vivo surge a partir de um bruxo muito famoso dos Estados Unidos. Então, assim, a Wicca é essa religião de resgate à natureza, de contato de novo com o feminino. E traz tantas coisas com isso, Camila. Traz o conceito de trazer novamente visibilidade para as mulheres, colocar as mulheres no lugar de frente, no lugar que é o lugar delas, né? Para nós, a nossa religião é uma religião formada por sacerdotisas. Os sacerdotes, os homens, têm um lugar secundário na religião. A mulher, ela é o principal ser, o principal veículo de transmissão da energia da deusa. Se não tiver uma mulher num ritual, não tem ritual. Então, assim, tudo isso é Wicca. Nos Estados Unidos é tão forte, né? Muito. Tem diferenças de... Wicca é tipo um banda aqui, todo mundo conhece. Todo mundo conhece lá. E tem segmentos diferentes dentro da Wicca? Tem. A gente tem tradições diferentes dessa prática religiosa, que são como denominações religiosas, né? Você tem lá o cristianismo, você tem os protestantes, você tem os católicos, você tem os presbiterianos, aí tem as subdivisões, né? Os batistas, os pentecostais, os neopentecostais. Na Wicca também. Então ela é uma tradição espiritual em que você vai ter ali diferentes ramos, né? Que nós chamamos de tradições, ou seja, diferentes formas de praticar a mesma coisa, chegar ao mesmo objetivo final. A primeira tradição de Wicca é a tradição gardneriana, que surgiu com o Gerald Gardner, né? Que é o grande pai da bruxaria moderna. Ele foi que em 1951, quando a última lei que existia contra a bruxaria na Europa, na Inglaterra, foi banida, ele achou que estava no momento apropriado para ele revelar que as bruxas nunca tinham morrido. Que essa religião continuava sendo praticada na clandestinidade, de uma forma secreta. E aí então ele vai até a grande mídia e fala: gente, agora a gente não precisa mais ter medo. E cadê as outras bruxas? Onde vocês estão? Porque eu sou um bruxo, né? E daí que surge todo esse movimento moderno
da Wicca, esse movimento moderno da bruxaria, que a gente chama de bruxaria moderna, né? Que surge a partir dessa última lei que é revogada, que é banida na Inglaterra, e que as pessoas que praticavam aquilo ainda na marginalidade, na sua família, de uma forma secreta, entenderam que estávamos em um momento de maior liberdade, né? Então a primeira pessoa a fazer isso foi Gardner, e a partir da figura dele se estabelece a primeira tradição de Wicca, porque antes disso a gente pode dizer que é bruxaria de uma forma muito geral, né? Mas se estabelece a mãe das tradições subsequentes, que é a tradição gardneriana. E no Brasil? Temos todas. Qual é a mais forte hoje? Aqui no Brasil, as tradições americanas que surgiram na década de 60, 70, elas são mais fortes, porque a gente tem um histórico de uma conexão muito forte com os Estados Unidos, né? Nós somos americanizados, então os primeiros livros que chegaram pra gente são livros de americanos, não de ingleses, né? Não de europeus. Então essas tradições dos Estados Unidos chegaram aqui primeiro, como é o caso da tradição diânica, que é uma tradição que surgiu nos Estados Unidos na década de 70, que ela é uma fusão dessa tradição gardneriana da Inglaterra, que chega nos Estados Unidos e que quando chega lá ela se depara com dois movimentos, um pouquinho antes, na década de 60, 64 especificamente, mas a tradição ela é fundada na década de 70, desculpa. Quando ela chega lá, o que ela se depara? Ela se depara com dois movimentos muito importantes, que são os hippies e a segunda onda feminista. E você imagina, até então não tinha nenhuma religião que dizia para as mulheres que Deus era uma mulher, que Deus poderia ser uma mulher. As feministas veem nisso uma tradição espiritual de muita possibilidade, muito potencial de empoderamento. E aí então elas adotam essa religião para si, adotam a bruxaria como a sua religião. E dessa fusão desses dois movimentos de liberdade, né, do amor livre, aquela coisa hippie, e dessa segunda onda de feministas que vão lá, queimam sutiãs, vão buscar pelos direitos das mulheres, direito a voto, mulher do trabalho, igualdade social, surge essa tradição diânica, que é uma tradição que dá supremacia à figura da deusa, né? Onde a deusa verdadeiramente ela é o centro dessa espiritualidade. São tradições, inclusive, muito políticas, né? Você vê que a espiritualidade ela se mescla com a política, dando surgimento daquilo que a gente chama de ativismo mágico, ou seja, você usar as causas que o mundo precisa, as bandeiras que são necessárias serem levantadas, mas dar a isso um cunho mágico, uma luta mágica. Então você vê que, por exemplo, muitas feministas que são praticantes do jainismo, elas vão para manifestações de luta de direitos, de igualdade e tal, mas elas fazem o quê? Uma dança espiral. Elas levam o tambor para cantar cânticos e se manifestarem, né? Então a tradição ela traz, essa tradição espiritual, ela traz também essa força política, né? E isso ela é um pouco diferente das tradições da Europa. É muita história, né? É muita sabedoria. É bruxa no mundo todo. É muita As sabedoria. bruxas estão no mundo todo. Em tudo. E aqui então nem se fala, né? Não, e aqui elas se reúnem, o que é o Exato. melhor. É o Rock in Rio das bruxas. Tem Né? várias, né? A gente São fica milhares. Hoje, no Brasil, a gente tem uma estimativa de 2% da população brasileira ligada à bruxaria, ligada ao Wicca. 2% É é uma muita porcentagem muito grande. Uma porcentagem gigantesca. Hoje a Wicca ela é uma tradição espiritual muito mais, com uma presença muito maior do que tradições espirituais que têm mais visibilidade do que a nossa, por exemplo. Você fala, o budismo é muito mais conhecido do que a Wicca. Os Hare Krishnas são muito mais conhecidos que a Wicca, mas tem um número menor de membros, né? Por quê? Porque a Wicca tem uma característica diferente das outras religiões, Qual é a característica? que é a prática da bruxaria solitária. Então, ou seja, todas as religiões que existem no mundo, elas advogam que para você pertencer àquela religião, você precisa fazer parte de um grupo. Você precisa fazer parte de uma igreja, você precisa fazer parte de um templo, você precisa fazer parte de um terreiro, não é? Ou seja, não existe religião sem comunidade. A Wicca, ela rompe isso. Ela vem dizendo que ninguém pode impedir a relação pessoal intransferível de conexão com o divino. E baseado nisso, ela é a primeira religião que coloca o conceito da prática solitária. Você pode praticar a sua religião dentro da sua casa. É aí que surgiu o livro. Aí que nasce o Bruxo Solitário. Aí que nasce o livro da bruxaria solitária. Então, tipo, você
pode praticar na sua casa, solitariamente, e você, ao contrário das outras religiões, que se você não está no templo, você não faz parte delas, você é considerado membro dessa grande comunidade espiritual. Então Aquela isso... pessoa que quer estar sozinho no quarto, que tem às vezes aquela intimidade, que consegue sentir a energia, tá ali com sintonia com a sua espiritualidade, pode praticar. Pode praticar, e é uma prática regular, não é uma prática espúria, né? Ou seja, se você não faz parte de uma comunidade, uma igreja, você não é nosso, você não é da gente. Pelo contrário, para nós é e é sim, né? Então isso faz com que seja mais difícil da gente, primeiro, contar, e segundo, de ter essa grande visibilidade, que tem pessoas que nem querem essa visibilidade. Mas é difícil ser uma bruxa? Não é difícil ser um bruxo? Não é difícil, porque... As pessoas têm muita curiosidade, né? Todo mundo vê filme, todo mundo lê livro, e todo mundo tem aquela curiosidade de como me tornar uma bruxa. É um processo quase orgânico, né, Nani? Toda pessoa que está em conexão com a natureza, que sente que a natureza ela tem algo de sagrado, diferente, já tem um grande potencial para ser uma bruxa sem bruxo. Talvez desconheça as práticas que fazem parte do corpo da bruxaria, que acabam tornando a coisa mais sistematizada. Mas ela já tem aquela relação com a natureza que é muito importante para você ser um bruxo, né? Depois disso, o que você precisa? Estudar. Então, tem que ler, tem que pesquisar, tem que ir, né, atrás de embasar o seu conhecimento. E aí disso vai surgir a prática. Não, a bruxaria é muito antiga, né? Desde o início dos tempos a gente sabe a bruxaria. E a gente vê nos livros antigos, quando a gente vai ler para fazer alguns feitiços, que faltam alguns materiais que a gente não tem nem conhecimento nos dias de hoje. Meu Deus, precisava ter esse item, não vou conseguir fazer esse feitiço, essa magia. Modernizou, a gente adaptou. Como que é isso para você? Que você, para mim, você é bem das antigas, você tem todo conhecimento. Como que a gente faz? Na realidade, assim, né? Se a gente pensar, a bruxaria ela tem uma coisa de uma ligação emocional com o passado idílico, né? Com uma coisa. Então, tipo, você vai lá para fazer um ritual, você vai pensar num caldeirão. Egrégora, né? É? A mandrágora. É mandrágora. Você vai Onde eu vou, não tinha chama mandrágora? Onde acha? Sim, mas já Não achava. acha Não tem no mandrágora, Brasil. amigo. Mas você vai pensar num caldeirão, você vai pensar numa colher de pau, você vai pensar em elementos que fazem parte do imaginário da bruxaria, mas que fazem parte por quê? Porque isso é um imaginário medieval. Era o que as pessoas usavam naquela época. Não, Né? não quero caldeirão, não tem não. Mas isso a gente usa. Mas se você não tiver o caldeirão, você pode usar outra coisa? Pode. Você pode usar a panela da sua cozinha? Pode. Por quê? Naquela época não tinha panela da cozinha, tinha caldeirão. Quer um conselho? Eu uma bruxa 2023 com caldeirão. Tá bom, você tá no lugar certo. Tá Já tem cheio de caldeirão aqui. várias lojas aqui, Eu vários tava espaços. querendo saber o nome, o que era esse outro treco que ela falou. Mandrágora. É Mandrágora é uma mandrágora? raiz. Uma raiz mágica que tem toda uma lenda medieval, né? Se dizia que quando você arrancava a mandrágora, ela dava gritos alucinantes, deixava a pessoa louca. Então tinha nos grimórios, que são os livros de magia medieval, você tinha várias técnicas para arrancar a mandrágora. Sim. Então você pegava, amarrava um cachorro na mandrágora com uma corda e fazia o cachorro sair correndo para ele arrancar a mandrágora. Porque senão você escutaria os gritos e você ficaria alucinado. E pra que é utilizada a mandrágora? A mandrágora é para muitas coisas, né? Mas ela, por que ela é tão sagrada? Porque ela tem um formato, uma raiz, parece um ginseng. Tem um formato de um corpo humano. Então as pessoas faziam bonecos com essa raiz. As pessoas usavam essa Eu raiz. quero a Cristina pra amarrar isso. Faziam poções de amor, ungüentos de amor. Feita de ungüentos de amor. Para várias coisas. Olha as usavam bruxas mandrágora. sentadas, só prestando atenção ali, ó. Nós temos várias aprendizes. Olha lá, ali. aprendiz feiticeira. É feiticeira, ali é feiticeira, ele não é aprendiz não, ele já... Mas assim, tudo isso pode ser substituído. Você não tem a mandrágora? Aqui a gente pode substituir. Você pode usar um ginseng. Não é a mesma coisa, não é a mesma erva, mas é um substituto, é um genérico. Entendeu? Dá para você adaptar à modernidade, sabendo o que fazer. Né? Me Sabendo fala, então, como fazer. do museu, quero saber do museu de bruxaria. Porque Museu lá é um espaço que as pessoas podem conhecer, viu, gente? Aonde é? Vila Mariana. Fala, é um espaço que tem rituais lá, você conhece, tem todo conhecimento, você vai passar pela história, conhecer tudo, e tem também os dias que tem também Tem rituais públicos. rituais, né? Que na verdade é um complexo, né? Lá dentro a gente tem o primeiro museu brasileiro de magia e bruxaria. A gente tem o Santuário da Grande Mãe, que é o primeiro templo de Wicca, aberto 24 horas por dia, 24 horas, né? 7 dias por semana ali para as pessoas, ou seja,
Você Qualquer pode hora. chegar e ter o seu momento de conexão, de reza, de contato com os deuses, né? E dentro desse complexo também tem a loja Old Religion, que é uma loja do museu. Então, assim, são 3 espaços em um. O museu ele é aberto para visitações todos os dias também, das 11 até as 20 horas. E a visitação é gratuita, é só chegar lá e entrar no museu e conhecer esse mundo maravilhoso da magia e bruxaria. Eu decidi colocar todo o meu acervo há mais de 30 anos aí à disposição das pessoas através do museu. O museu é totalmente interativo, então as pessoas chegam lá, tem os QR Codes. Os QR Codes elas têm uma visita guiada através de áudios, de vídeo e também de textos que complementam a exposição do acervo. Conhecimento. Né? Então você vai chegar lá, mesmo que você não conheça nada de bruxaria, você vai conseguir Alguma se coisa vai entender. absorver, vai. Porque os QR Codes vão explicando a coleção, o acervo, né? E aí tem o Santuário da Grande Mãe, que é esse templo de Wicca. Todos os sábados e domingos nós temos rituais abertos e gratuitos também, que as pessoas podem ir lá. Cada sábado e domingo é um ritual para uma deusa diferente. Então também, além de ser um espaço de devoção, acaba se tornando um espaço de aprendizado, de cultura, porque a gente cultua deusas de diferentes panteões da humanidade. Então hoje você vai ter lá um ritual para Afrodite, amanhã você vai ter um ritual para uma deusa chinesa, como Kuan Yin. Depois da manhã para uma deusa celta, como Brigitte, né? Uma deusa romana, como Juno. E aí, nesses rituais, a gente vai explicando quem são essas divindades, o contexto histórico dessas divindades, né? Como é que elas surgiram, como é que era o culto dessas divindades. Minha tia passando. Como é que era o culto dessas divindades. Então você também aprende, você também tem um momento de aprendizado ali, não é só de magia, de religiosidade e devoção. E onde nós encontramos o Claudinei? Nossa, nas redes sociais. Só nas redes sociais. Olha lá, isso que eu falei que não. Ei, Tá vendo? Tá moderno. Nas redes Eu ia sociais. falar isso. A rede social do museu. Museu de Bruxaria, @Museu de Bruxaria, você encontra o museu em tudo quanto é lugar. Vai encontrar no Instagram, no Facebook, no YouTube, etc. Museu de Bruxaria. Museu de Bruxaria. E a minha pessoal é Claudinei Prieto, Claudinei com Y no final. Também vai me encontrar em todos os lugares. YouTube, Instagram, Facebook. Klaus, uma pergunta para quem, por exemplo, tem curiosidade, tem vontade, quer vir expor, quer participar da próxima feira. E lembrando, gente, ó, eu sou madrinha da feira, então eu posso falo com propriedade. Nós temos não só aqui em São Paulo, que é a maior, mas nós temos no Rio de Janeiro, na Lagoa, tá? Rodrigo de Freitas. Nós temos em Belo Horizonte, nós temos em Campinas e nós estamos aguardando também Vai ter Brasília ano que vem. Brasília ano que vem. E vamos estar também pensando em Portugal, né? Isso, Portugal já era para ter acontecido, a pandemia Sim. não deixou. Mas agora nós vamos. Já está na segunda edição, mas eu estou indo agora, no início desse ano, para Portugal para organizar todas as coisas e levar a feira para lá. A gente não sabe se vai ser exatamente ano que vem ou em 2024, mas ela já está no radar para acontecer. E a próxima feira agora é aonde? A próxima feira vai ser em BH, em abril, tá? Em abril e BH. Abril, BH, depois a gente tem em junho, Brasília, agosto, Rio de Janeiro, depois dezembro aqui de novo. A gente tem outras feiras que fazem parte da Prieto Produções, que é uma empresa, que são como esquentas para Mystic Fair, que acontece ao longo do ano, É o esquenta. que é o Bazar Místico. A gente está agora na Casa de Portugal, a próxima é em março, se eu não me engano, gente, aqui é muita data, mas eu acho que é março, se eu não me engano, né? Então tá todo mundo convidado. Mas a nesses agenda eventos. tá toda lá no Tá toda no site. E as pessoas que querem, assim, para a próxima feira participar, é só entrar em contato Entrei em onde? contato ontem, né, pelas redes sociais também, a gente tem Mystic Fair Brasil, ou pelo nosso site, mysticfair.com.br. Lá você vai ter acesso ao nosso WhatsApp, né, ao chat, para poder tirar as dúvidas e saber como é que você pode trazer a sua empresa para esse evento. Tem muita gente que acha que é uma coisa impossível, gente, não é. É muito mais fácil do que vocês imaginam, né? Então não fiquem inibidos pelo tamanho da feira, pelo potencial da feira, falar, eu nunca vou estar aqui, é impossível para mim. Muito pelo contrário. Eu tive casos de expositores que começaram aqui com 2 metros quadrados, hoje tem um stand de 90. Então, O importante sempre é dá. começar. Começar de algum lugar. O importante O seu começar, sonho é o tamanho ter dos a seus decisão passos, de né? ligar. Das suas decisões, né? Tem a decisão de ligar, nem que seja para dividir, né? Muitas vezes Isso. junta mais 2 pessoas, começa, liga, entra em contato, viabiliza um cantinho, começa. É dar o primeiro Vai passo, né, crescendo. Camila? É a decisão. É dar o primeiro passo, porque assim, gente, o pessoal pergunta, qual o segredo do sucesso? Eu sou uma pessoa muito bem sucedida, assim.
que eu faço na minha vida muito dificilmente dá errado. A maior parte das coisas dão certo, né? O segredo é muito trabalho. O segredo é você se sujeitar a fazer o que os outros não fazem, né? Se você tem que estar acordado 4 horas da manhã, você vai estar acordado 4 horas da manhã. Se você tiver que dormir 2 horas por noite, você vai dormir 2 horas por noite. E tem gente que não se sujeita a isso. Tem gente que quer ser um empresário, mas quer ter um ritmo de vida CLT. Isso não existe. Não existe. Né? O empresário é aquele que trabalha mais, né? Então, assim, qual é o segredo do sucesso? É estar trabalhando quando os outros estão dormindo. Eu falo que é isso, né? E eu apliquei isso na minha vida e aplico isso na minha vida direto. Então, assim, e acreditar no seu sonho, acreditar no seu potencial, acreditar que é possível. Parece que é meio um papo de coach, hoje em dia está tudo meio banalizado, né? Mas não é. Mas se você trouxer isso com realidade e não com modismo, as coisas acontecem. Exato. Você sabe que quando eu fiz a minha primeira feira, eu faço feiras constantemente na África. E quando eu fui fazer a primeira feira, eu tive uma história muito semelhante. De todo mundo falar, mas uma loira de olho azul na África fazer um evento de horas, ninguém vai assistir. Te matar, né? Tem canibal, porque tem umas coisas assim, não gente. Tem semáforo, é uma Eu acho que é girafa. verdade. Onde já se viu? Como é que você tem essa ideia? E você muitas vezes tem que tampar os ouvidos, os olhos e acreditar no que você realmente acredita, no seu sonho. Focar, realmente seguir o seu chamado. E aí não tem. Imaginou a Mystic Fair lá em Angola? Já pensou que delícia? Incrível, A gente já hein? teve visitantes da Angola na Mystic Fair, sabia? Ah. A gente já teve visitantes da Angola. Poderosíssimo. Por causa Ela é da a diretora língua. da Câmara do Comércio de Angola. Ó, que maravilha. Angola, Brasil. Portugal também. É nossa irmã, né? A Angola é nossa irmã. Você falou uma coisa muito legal, Camila, que é ter foco. Foco, determinação com o seu. Eu falo, flecha não volta pra trás, só vai pra frente. Então é a mesma coisa, gente. Você tem que focar, mirar e seguir. Né? Senão você não chega no seu alvo, você não chega no seu objetivo. Muitas vezes o nosso papel é mostrar que existe um caminho diferente e que as pessoas ainda não conhecem. Então não é que essas pessoas estão ali torcendo contra, nada disso, elas só não conhecem o caminho que você tem a missão de mostrar que pode dar certo. Isso. Descobrir o seu diferencial, descobrir o que você pode fazer de diferente, porque também o que acontece é, quando uma coisa dá certo, todo mundo vai e quer imitar, e quer fazer a mesma coisa. É igual. Né? Pode tentar. Pode tentar, mas você tem que dar o seu vezes. toque. Mas a Né? sua mão, a mão que sua foi mão. feita, ninguém faz igual. Tem que ter o seu diferencial, porque senão vira mesmice, e é isso que faz com que a coisa seja banalizada. Sabe aquela coisa de quem roubou meu queijo, né? Tem um livro chamado Quem Roubou Meu Queijo, que é tipo assim, são vários ratinhos que vão no lugar e descobrem um paraíso de queijo. Aí eles vão lá e ficam comendo aquele queijo, e o queijo acaba. E aí eles falam, nossa, e agora o que eu vou fazer? O queijo acabou, né? E aí, não, vou ficar aqui porque vão trazer mais queijo. Cara, a coisa não é dessa maneira, né? E isso, Camila, é uma coisa que eu sempre tive muito bem claro para mim. Eu tenho que criar maneiras de manter o meu meio. Eu tenho que ser um fomentador desse meio e não somente um explorador desse meio. E muitos empresários agem só como exploradores, né? E aí o que acontece? Você vai lá, explora aquilo, acabou, você parte para outra coisa. Então, o segredo de você ser bem sucedido é você também criar veículos e meios de você manter a sua própria subsistência, seu próprio substrato, né? Eu faço isso com a feira, eu faço isso com o museu, eu faço isso com o Santuário da Grande Mãe. É você criar lugares onde você mantenha a fonte de onde você extrai. Né? Sabe que eu falo uma frase para os meus mentorados que eu gosto muito e que eu repito constantemente, que a única conta certa é que quem divide multiplica. A única. Não existe outra forma de crescimento. É verdade. Eu falo que concorrência é uma coisa muito saudável, né? Acho que é importante você ter opções. Sim. Não é? E é importante, quanto mais gente tiver, melhor. Eu sempre comecei as coisas porque nunca ninguém fez. Mas com o intuito de que outras pessoas pudessem fazer, né? E pudessem multiplicar, e pudessem aumentar, né? Acreditar no sonho, gente. Quando eu comecei a fazer a Mystic Fair, eu mesmo achei que era difícil, que não ia dar certo. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. E olha só o que se tornou. Né? E isso vem muito de encontro com elas, né, amiga? Porque elas também foi isso. É uma forma de nós reunirmos pessoas que multipliquem, que passem as suas mensagens. Muito lindo o trabalho de Espaço vocês. feito por elas. E olha para só, todos. elas, tudo a ver com bruxaria. Não é? Feito por elas. Feito Para por ver elas, Mônica. para todos. Para
todos. Porque o Maravilhoso. mundo é das mulheres, viu? Os homens só estão aqui, estão de passagem. Cláudio, o que você dá de dica para 2023? Agora explorando o lado bruxo. Mágico. 2023 é o ano da Lua. Então, o planeta que vai reger o ano 2023 é a Lua. A Lua é um planeta muito positivo, porque é um planeta que traz uma conexão muito forte com a espiritualidade, desenvolve a nossa intuição, desenvolve o nosso psiquismo. Então, ou seja, nesse próximo ano, estejam mais conectados com a sua intuição. Acreditem mais na sua intuição. Acredite mais no seu sexto sentido. Porque, muito provavelmente, se você der ouvido ao seu sexto sentido, você vai ser muito bem sucedido. Porém, a Lua, ela traz muitas oscilações emocionais. Ou seja, se você não tiver bem estabelecido em você, né, que, ok, eu tenho que seguir a minha intuição, muitas vezes a sua intuição vai vir e você, por causa da sua instabilidade emocional, não vai dar atenção para ela, não vai saber o que fazer, não vai saber para onde ir e vai morrer na praia. Então, o próximo ano é um ano para a gente ficar muito atento a essas incertezas e indecisões que se colocam no nosso caminho, que na realidade são os nossos obstáculos. As São nossas obstáculos sombras, que né? a gente tem medo de atravessar, de ultrapassar para seguir adiante, né? Como vai ser o ano da Lua, também é um ano em que o feminino vai estar exaltado. Vai ser um ano de protagonismo das mulheres, onde as mulheres elas vão estar em primeiro lugar em tudo, onde vão conseguir, de repente, direitos que já era, né, já tinha sido conseguido há muito tempo, que elas ainda estão patinando. Ano que vem vai ser um ano em que, com certeza, as mulheres elas vão ter esse protagonismo na política, nas artes, em todos os sentidos. E, automaticamente, a lua, a cor da lua é prata. Prata, o branco e os tons pastéis. Então, use essas cores para você passar o ano novo, para você atrair essa energia lunar, condensar essa energia lunar. Um amuleto também. Pedra da lua, o quartzo branco, um banho de jasmim ou pétalas de rosas brancas, né? Na virada do ano. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar, gente, é que quando a gente está falando que 2023, né, é o ano regido pela Lua, é o ano astrológico. O que acontece? O ano não muda no dia 1º. O ano astrológico só muda no dia 21 de março. Então isso significa que na virada do ano, a gente já começa a receber esses influxos lunares. A gente já começa a ter essa vibração, mas ela realmente só chega de vez a partir do dia 21 de março. Então, grandes mudanças, verdadeiramente não estar alinhadas com a Lua, só vão acontecer a partir do dia 21 de março. Porque no Brasil tem tudo a ver, né? Porque o Brasil, o ano só começa depois do Carnaval. Então, ou seja, depois do Carnaval a gente vai começar a ver todas essas coisas acontecendo. Maravilhoso. Obrigado. Gratidão. Obrigado, gente. Um prazer, Gratidão. viu? Sabe que eu te amo, Eu te me amo, amo muito. você sabe. Camila, Seja sempre bem-vindo à sua feira. obrigado. E você também. Parabéns pelo seu aniversário, viu? Muita saúde, sorte, prosperidade. Já começou bem, porque tá, né? Começou, o já tá aniversário aqui, da já Miss tá Kifé, para buscar energia, resgatar, porque a Miss Kifé é isso. As pessoas vêm para resgatar a energia, recarregar suas baterias para o próximo ano. Você vai perceber que é bem isso. Viu? Muito obrigado. Assim é, né? Assim é. Assim é. Viu? Obrigado. Falar o quê com esse maravilhoso aqui, né? Mystic Fair. Ele arrasou. Ele é simplesmente o máximo. Obrigado. Obrigada, pessoal. Sigam.